Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Nós estamos nessa manhã de terça-feira. Que dia maravilhoso. Você que está chegando, você que está entrando, vem conosco, fica conosco nessa meditação, nessa manhã de café com Yahvé. Gente, que delícia. É amanhecer o dia tomando esse cafezinho gostoso, esse cafezinho saboroso com Yahvé, o nosso Criador. Hoje eu estou tomando aqui um caramelito, um chocolate bem gostoso, né, nessa manhã. A gente fala de café, mas se você não for amante de café, toma um chocolate, toma um chazinho, toma um suco, mas toma alguma coisa com o teu Deus, com o teu Criador. E nessa manhã a gente está tomando um chocolate bem gostoso. Chocolate com caramelo. Que delícia! Bem-vinda você que está entrando. Fica conosco, nós vamos meditar hoje sobre um salmo maravilhoso, que é um dos salmos mais gostoso de ler, de meditar, que é o Salmo 84. Fica conosco nessa meditação. Que coisa gostosa, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. Quão amáveis é a tua presença, Senhor. E nessa manhã a gente convida o Espírito Santo para estar conosco. E vem estar conosco nessa manhã, meditando nessa manhã sobre a casa do Senhor, sobre a santidade, sobre a presença do Senhor, como é agradável estar na presença do Senhor. E nessa manhã a gente deseja que o Espírito Santo fale ao nosso coração, que o Senhor mova o nosso coração, nos trazendo a mensagem inspiradora, vinda do trono de Deus ao nosso coração nessa manhã. E eu te convido, compartilhe essa live, chama outras pessoas para que a gente possa fazer uma devocional bem gostosa. E a gente vai falar sobre o tabernáculo, né? Essa passagem de Salmo 84 fala sobre o tabernáculo. O que era o tabernáculo, Mônica? Era um lugar sagrado para os israelitas. Era onde ele guardava a Arca da Aliança, né? E outras coisas que eram sagradas para eles. E era conhecido como uma tenda de reunião, né? Eles faziam uma tenda e toda vez que eles caminhavam, iam para algum lugar, eles montavam aquela tenda, aquele tabernáculo. E ali eles colocavam a Arca da Aliança, né? Era um lugar sagrado, era um lugar onde Deus habitava entre eles. E o tabernáculo ele tinha um significado muito profundo para eles, os israelitas, porque representava a santidade de Deus, a presença de Deus. Que coisa linda! Ele era portátil, né? Eles caminhavam, levavam essa tenda, eles levavam a Arca da Aliança, né? Era um lugar do Santo dos Santos. E existia candelabro de ouro, existia o altar de incenso, existia uma mesa de pães de propiciação. Era um lugar do Santíssimo, era um lugar especial, um lugar onde Deus se manifestava de uma maneira mais presente ali naquele momento entre eles. E eles tinham como um verdadeiro lugar de santidade. Hoje, né, a gente não tem mais o tabernáculo, porque Jesus rasgou o véu. Jesus fez a conexão do Santo dos Santos, do nosso Pai, e trouxe a presença para o nosso coração através do Espírito Santo. Então o céu, né, foi rasgado o véu que fazia essa separação do Santo dos Santos. E hoje nós temos acesso ao Santo dos Santos. Você sabia que você tem acesso à santidade de Deus? Você sabia que você pode entrar no Santo dos Santos e falar com teu Pai? É isso que nós queremos trazer nessa manhã, essa meditação. A felicidade daquele que habita no santuário de Deus. Meu Deus! E quem já pisou no Santo dos Santos não quer outro lugar. Você já pisou no Santo dos Santos? Né? Existe uma música muito linda, evangélica, gospel, que diz, né? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não pode viver. Não sei bem se é bem assim não, mas fala sobre isso, da santidade, né? De você pisar num lugar de adoração, o Santo dos Santos. Olha que presença. E hoje nós temos aqui
a presença do Espírito Santo, que está nos trazendo essa sensação do Santo dos Santos. Denise, bom dia, Denise. Que presença gostosa que está aqui, Denise. Louvado seja Deus, porque Ele habita entre nós. E nós estamos falando do Santo dos Santos, o lugar de adoração, o lugar que a gente pisa na presença do Senhor e a gente sente a presença do Altíssimo. Nossa, eu não sei você, mas eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Nós estamos tomando esse café com Yahvé aqui nessa manhã de terça-feira, né? Sentindo a presença do Senhor. Como é gostoso pisar no Santo dos Santos. E o salmista de hoje, né? O rei Davi, ele vai nos ensinar, né? O quanto é gostoso pisar no Santo dos Santos, habitar no tabernáculo do Senhor. Salmos 84. Abra sua Bíblia, vem meditar comigo. Enquanto a gente toma esse caramelito, esse chocolatezinho nessa manhã especial para meditar numa coisa gostosa, que é a presença do Senhor. Vai chamando seus amigos, vamos compartilhando, vamos entrando. E hoje o Espírito Santo já está pairando entre nós. Nossa, que presença gloriosa, falar dos santos dos santos, falar da presença do Senhor. E esse versículo, né? O primeiro versículo fala assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Quão amáveis são os teus tabernáculos. E eu iniciei falando o que é tabernáculo, né? Tabernáculo era o lugar sagrado para os israelitas. Era o lugar em que se colocava a Arca da Aliança, né? E todos os elementos sagrados que eles tinham como referência para adoração a Deus. E era um lugar santo. Existia uma mesa de pães da propiciação, existia um candelabro, né, de ouro, um altar de incenso. Era o lugar do Santíssimo, do Santo dos Santos, a área mais sagrada, separada, né, por um véu. Interessante que naquele lugar, no Santo dos Santos, existia um véu que separava um lugar sagrado, um lugar onde Deus se manifestava. A presença dele era forte, né? E o sumo sacerdote, só ele tinha acesso ao Santo dos Santos. Ele entrava dentro daquele véu, né? E ele tinha a revelação de Deus para o coração daquele povo, né? Hoje, nós não precisamos mais do tabernáculo, como era na época de Israel, né? Porque Jesus rasgou esse véu. Jesus veio e nos deu acesso ao Pai. Todo aquele que vinha a Jesus, ele tem acesso ao Santo dos Santos, à presença do Senhor. E é delicioso. Você que ainda não experimentou o Santo dos Santos, a presença de Deus na sua vida, você não pode viver sem sentir a presença do Senhor, sem pisar no Santo dos Santos, né? E eu estava falando de uma música que fala: quem já pisou nos Santos dos Santos em outro lugar não sabe viver. É tão gostoso a presença do Senhor. É tão gostoso você pisar no Santo dos Santos, você pedir perdão pelos teus pecados e entrar nessa sintonia, nessa comunhão com teu Pai. É tão gostoso que você não vai querer outro lugar, né? A todo momento você vai querer pisar no Santo dos Santos. E o salmista, aqui nesse versículo, né, ele fala: quão amáveis, Senhor, são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Nossa, se a gente parar para pensar o que o salmista estava sentindo, que provavelmente tenha sido o rei Davi, né? Cantando junto com os filhos de Corá, né? E o que ele estava sentindo quando ele compôs esse salmo? Ele está falando quão amável, Senhor, quão delicioso, quão amáveis é o teu tabernáculo, é a tua presença entre nós, né? É aquela tenda que eles viviam ali e sentiam a santidade do Senhor presente,
o Senhor dos exércitos, o Senhor que batalhava para eles, que fazia com que eles fossem vitoriosos nas guerras, nas lutas, né? E ele fala assim, a minha alma anela, né? Tem prazer, a minha alma anela, está anelante e desfalece nos atos do Senhor. É como se ele estivesse anestesiado, né? Anestesiado. Ontem meu marido estava falando isso, Mônica, quando eu falo com meu pai, eu me sinto anestesiado. Ele falou isso para mim ontem. E eu falei assim, é verdade. Quando a gente entra na comunhão com o Senhor, a gente se sente desfalecido, anestesiado, né? Que coisa linda quando ele entra nos átrios do Senhor, na presença do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. A carne dele, a alma dele, o corpo dele, clamava pelo Deus vivo, pela presença de Deus. Não existe coisa mais gostosa do que a presença de Deus. Seja qual for o momento da sua vida, a presença de Deus, ela nos satisfaz. Jane, bom dia, Jane está entrando. Bom dia, Jane. Nós estamos falando da presença de Deus. De quanto é gostoso, né? Estar no Santo dos Santos. E o salmista continua falando, e tem uma passagem, essa passagem é muito linda. O versículo 3, gente. O versículo 3 fala assim, até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Olha que bonitinha a casinha que eu trouxe nessa manhã para contextualizar esse versículo. Uma casinha de passarinho, com um ninhozinho ali. Olha que coisa mais fofa, né? Ela fica pendurada para que o passarinho possa encontrar uma casa. E é mais ou menos isso que o salmista estava observando quando ele compôs esse salmo. Até o pardal é um animal mais comum, mais simples, que existe na face da terra, né? Os pardais são simples, não são um animal difícil de encontrar, é um animal simples. Até o pardal encontrou casa, eles têm um ninho, eles têm uma casa, uma habitação. E a andorinha, ninho para si. Andorinha nos faz lembrar de bando, né? São pássaros migratórios que estão sempre voando, né? Eles encontraram um ninho para si. E para a sua prole, para os seus filhotes, né? E a gente vê aqui a casinha tão bonitinha, ó. É uma casinha em que a gente pode conceber, entender o que o salmista está falando. Se os animais mais simples, né, os passarinhos, o pardal, a andorinha, encontrou ninho, né, nós também temos o nosso ninho. E ele está falando assim, como eles encontraram ninho para eles, para sua prole, junto dos teus altares, junto da tua presença, Senhor. Senhor dos exércitos, eu encontrei, né? Eu encontrei os teus altares, eu encontrei a tua presença, Senhor, Rei meu e Deus meu. Aí ele está declarando para Deus, tu és o meu Deus, eu encontro em ti o meu ninho, a minha fortaleza, a minha segurança. O Senhor é aquele que me acolhe e é gostoso estar no Santo dos Santos. O salmista, ele derrama o coração dele nesse salmo, né? Que felicidade que ele está sentindo. E a alma dele deve estar assim em festa, né? Pela presença do Senhor. E no versículo 4 ele fala assim, bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Aí ele está falando da casa do Senhor, né? A habitação da casa do Senhor. Nós já estudamos que nós estamos no templo do Espírito Santo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós, né? Nós fazemos do nosso corpo um santuário.
Como você tem cuidado do seu corpo? O santuário do Senhor, né? O lugar onde Deus habita. E se a gente pensar num contexto maior, nós pensamos nas igrejas, nos lugares onde as pessoas se congregam, onde Deus habita. A igreja é onde Deus habita. É o santuário do Senhor. E ele está falando assim, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente, né? A igreja é a casa do Senhor, né? Mas se a gente for mais profundo na palavra, a gente vê que não são 4 paredes. Onde tiver 2 ou mais reunidos, ali o Senhor se manifesta. Ali o Senhor se faz presente. E quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Por isso é importante congregar, estar com pessoas, né? Estar na casa do Senhor, estar presente com os irmãos, porque ali a bênção do Senhor se estabelece. E é gostoso essa comunhão. E ele está falando, felizes, muito felizes, são os que habitam em tua casa. Louvar-te-ão continuamente. Como é gostoso louvar ao Senhor, né? Cantar ao Senhor. Deixar que a música entre no teu coração e expresse, né, aquilo que nem você às vezes consegue expressar espontaneamente. Então a música é um canal de adoração, é um canal de vida com Deus, né? Cante, louve, escute louvores, né? Enche a sua vida de louvores de adoração. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplainados. Nossa, que salmo bonito, que salmo gostoso. O salmo expressa o desejo de estar com Deus e tê-lo como confiança, como aquele pelo qual a gente pode confiar. O Salmo 84 também destaca a importância de se manter comunhão com Deus e a felicidade que isso traz. Que coisa linda, né? Que coisa linda. E a gente percebe que esse versículo 5, né, ele fala, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Às vezes a nossa força se esvai. Viver luso. Bem-vindo, bem-vinda. Que Deus te abençoe. Olha, nessa manhã, o Senhor está falando ao nosso coração, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Às vezes as nossas forças se esvaem, como eu estava falando, né? Às vezes a gente fica sem força para lutar, mas bem-aventurado aquele cuja força está em ti. Porque a palavra diz que quando eu sou fraco, então eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então que a gente possa se apropriar nesse dia da força do Senhor no nosso coração. E cujo coração estão os caminhos aplainados. Olha que coisa interessante. Caminhos aplainados. O coração está aplainado. Os seus pés podem estar no vale, né? A gente passando a meditar sobre essa análise, né, desse versículo aplainado, o coração aplainado, é que ainda que seus pés estejam num vale, né? Ainda que seus pés estejam num deserto, ainda que seus pés estejam em um lugar de conflito, o seu coração está aplainado, o seu coração está plano, porque o Senhor estabiliza as suas emoções, o Senhor estabiliza a sua vida, o teu coração, ele vai estar fortalecido em Deus, o qual passando pelo vale de Baca, olha que interessante, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Mônica, mas o que é isso? Vale de Baca. Vamos ver aqui o contexto, né? O que é o Vale de Baca, Mônica? O que é esse Vale de Baca? Eu pesquisei um pouquinho sobre isso e percebi que o Vale de Baca era um lugar deserto. Era um lugar em que tinha uma determinada planta chamada álamo, né? E essa planta, nesse deserto, nesse lugar deserto, seco, árido, existia essa planta. E essa planta álamo,
ela era uma planta que chorava gotas de orvalho. Olha que coisa interessante. Ela tinha um orvalho que ela chorava essas gotas de orvalho, como se estivesse chorando, né? E os pesquisadores falam que é uma planta que traz a percepção de que aquela planta estivesse chorando. Então ele faz uma alusão a esse vale de Baca, né? O salmista, ele com toda a sua poesia, ele fala exatamente assim: o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Olha que coisa linda, né? É uma reação transcendental, né? A gente percebe que muitas vezes atravessamos vales na nossa vida com lágrimas, desertos em que nós nos lançamos diante de Deus, diante da vida, com lágrimas, como se estivéssemos num vale de Baca, num deserto, com lágrimas. E nós temos fraquezas insuperáveis, muitas das vezes. Mas aqui ele está falando que o qual, passando por esse vale de Baca, faz dele uma fonte. Aproveita aquela planta, aquela vegetação, né? A chuva também enche os tanques. Olha que coisa interessante. É como se você, passando pelo vale de Baca, né? Por aquele deserto, ele encontra essa planta, o álamo. Bem-vinda, Márcia! Bendi, ai que bênção que você está aqui, Marcinha. Nós estamos estudando sobre o Salmo 84. A presença do Senhor, a felicidade de sentirmos a presença do Senhor. E aqui nesse versículo, Márcia, só recordando um pouquinho, nós estamos no versículo 6, que fala assim: felizes, né? Bem-aventurado o homem cuja força está no Senhor, que mesmo passando pelo vale de Baca, né, ele faz daquele vale uma fonte. E eu estava explicando aqui o que é o vale de Baca. O Viver Luz está falando que ama esse salmo. O vale de Baca era aquele deserto. Pensa você no momento da sua vida que você se sentiu num deserto. E o vale de Baca era um lugar de deserto, mas que tinha uma planta, uma vegetação que chamava álamo, e que chorava gotas de orvalho, como se elas estivessem chorando ali naquele deserto, né? E esse salmista, ele é um poeta, né? O rei Davi era um poeta, e ele está falando assim: ainda, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, faz dele um lugar de refrigério. Olha, que coisa linda, né? Colhe aquelas lágrimas, gotas de orvalhos, como se estivesse chorando, mas com o coração plano. Nós falamos aqui, ainda que você esteja ou tenha passado por um deserto, por um vale de Baca, você, com a força do Senhor, você vai ter um coração plano, tranquilo, sabendo que Deus é a nossa força e a nossa salvação. Que coisa mais linda esse salmo, né? Eu quero estar nos tabernáculos do Senhor, na casa do Senhor. E no versículo 7 fala assim: vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. E aqui me faz lembrar, né? O que é ir de força em força? Não é um acúmulo de força, eu vou ser forte, eu vou vencer tudo. Não, é de força em força. É cada minuto, cada momento da nossa vida, a gente ser fortalecido em Deus. Cada momento Deus vai nos fortalecer para a gente vencer novas batalhas, novas lutas. O Senhor vai nos fortalecendo. Cada vez que você passar por momentos mais difíceis, você vai já estar mais fortalecido. E você vai de força em força. Que coisa linda, né? Ele nos narra, né, como se fosse um peregrino, né? O salmista aqui está se mostrando como um peregrino, né, passando pelo deserto e vencendo as batalhas e sendo fortalecido. E no versículo 8 ele fala assim: Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração,
Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Aqui ele nos faz recordar, né, que Deus é aquele que escuta as orações dele. A todo momento, o rei Davi, ele se mostrava, né, conhecedor, né, de um Deus que ouve as orações, que escuta as preces dele, porque ele tinha vitória quando ele orava, ele tinha experiência, ele tinha intimidade com Deus. E nós estamos, né, fazendo o nosso diário de bordo. Quem ainda não fez o seu diário de bordo, volta nas lives anteriores. Nós já estamos disponibilizando no YouTube também, para que você possa ter um acesso, né, às nossas lives. Nós ensinamos a fazer esse diário de bordo. E o que é esse diário de bordo? É uma busca por uma intimidade mais profunda. É você ter coragem de fazer as suas perguntas mais complexas, mais difíceis, para o teu Deus que deseja se relacionar com você. E nesse livro, nesse diário de bordo, nós vamos estar orando, escrevendo as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, tudo que você tem dúvida com respeito à vida religiosa, à vida com Deus, as suas questões de alma, de coração, coloca nesse livro. Eu te desafio, duvida que Deus não te responda. E você vai anotar o dia que Deus te respondeu. E você vai anotar, nesse dia, Deus usou uma pessoa e me deu uma resposta. Nesse dia, Deus mudou uma circunstância da minha vida e me respondeu. E vai te dar resposta. É um desafio que a gente precisa criar uma intimidade com o nosso Deus. E o Café com Yahvé é isso, né? Café é você estar presente diante de Deus, de Yahvé, com corpo, com alma, forma e espírito. Que Deus possa te trazer esse entendimento, que você precisa se relacionar com Ele de corpo, de alma, com uma forma especial, em espírito em verdade. E toda vez que você tomar um cafezinho, você vai se lembrar: eu preciso estar presente com Deus, de corpo, de alma, de uma forma que Deus vai falar comigo em espírito. Porque o Senhor se manifesta nessa comunhão. Ele vai te levar ao Santo dos Santos. Ele vai te levar à presença dele, à presença do Altíssimo. Nossa, eu sinto a presença de Deus. Nós estamos no Santo dos Santos nessa manhã. Nós estamos com a presença do Espírito Santo mexendo dentro de nós, nos conduzindo à presença dele para nos ensinar a viver com ele, na presença dele, sendo fortalecido nele, como ele está fortalecendo a nossa alma nessa manhã. E no versículo 9, né? No versículo 8, ele fala: Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Né? Inclina, Senhor, inclina os teus ouvidos, ouça mais de perto a minha voz. Hoje ele quer responder questões da sua vida. Hoje ele quer falar, ele quer escutar a tua oração, a tua prece. Ele é o Deus de Jacó, né? O Deus que estava presente lá na vida de Jacó e que se faz presente na nossa vida. E aqui entre parênteses tem assim, Selá. Selá a gente já aprendeu que é uma pausa, um interlúdio em que a gente faz para que Deus fale. Às vezes a gente fala tanto para Deus, mas a gente não faz uma pausa para ouvir Deus, né? E o interlúdio na nossa vida é importante, porque a gente precisa questionar, fazer as nossas perguntas, colocar os nossos pedidos, mas às vezes a gente precisa parar um momento da vida para ouvir Deus. Gente, tem gente que não consegue assistir uma live inteira. Ela é tão inquieta, tão impaciente, tão apressada em tudo que ela faz, que ela não consegue parar. Ela não consegue parar para ouvir o que Deus está falando, né? É a vida corrida. É uma necessidade de estar sempre correndo atrás de respostas, mas o Senhor é a nossa resposta. Nós precisamos aprender a parar e deixar Deus falar.
e permitir que Deus fale ao nosso coração. E no versículo 9 fala assim: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Está falando: Senhor, olha para mim, eu sou ungida do Senhor. Olha para mim, contempla o meu rosto. Olha para mim. Atrair o olhar do Senhor para nós, né? É como um filho que se aproxima de um pai e fala: pai, me ouve, olha para mim, né? Mexe o rostinho dele e fala: olha para mim, me ouça. E assim é Deus. Quando a gente faz esse movimento: Senhor, ouça, estou falando contigo. O Senhor ouve. O Senhor estende o seu rosto para nós. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Olha que lindo! Essa passagem é muito bonita. Vale mais um dia na presença do Senhor do que 1000 dias sem a presença do Senhor. Vale mais um momento que você tiver de comunhão com teu Deus, que você sentir a presença dele, do que 1000 dias da sua vida. Que palavra linda! Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Ele está falando assim: Senhor, eu prefiro estar na tua presença, habitar na tua santidade, na tua presença, do que estar em qualquer outro lugar, com os ímpios, fazendo impiedades, né? Vivendo uma vida ímpia, uma vida distante de ti. Eu prefiro estar na tua casa. Por quê? Aí ele responde, né? Porque o Senhor Deus é um sol de escudo, sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Olha que profunda comunhão do salmista. Ao ponto de dizer que Deus é o sol, ele é o escudo, ele é a luz, ele é o astro maior, né? Ele é tudo. E ele é protetor, ele é o escudo contra todo mal. E ele dá graça e glória ao seu ungido. E ele não negará bem algum aos que andam na retidão. Se apropria dessa palavra. Olha que palavra. Ele não negará bem algum àqueles que andam em retidão. Então, é uma recompensa que nós temos quando a gente anda em retidão, quando a gente obedece os mandamentos do Senhor, quando a gente se inclina a ouvir a voz de Deus, a permitir que Deus trabalhe no nosso coração, na nossa alma, né? Quando a gente anda em retidão, ele não negará bem algum. Olha que coisa profunda. Eu quero viver isso, né? Eu digo nessa manhã: eu quero viver isso. Andar em retidão e não ser negada em nada pelo meu Deus. Ele não negará coisa alguma àqueles que andam na retidão. Você quer os teus desejos, as tuas ânsias serem respondidas por Deus? Ande em retidão. Procure o que é reto, o que é justo, o que é amável, o que é de boa fama. Se há alguma virtude, algum louvor, faça, busque, né? Viva em retidão. E no versículo 12, ele termina. Está terminando o nosso Café com Yahvé. Que coisa linda foi esse salmo. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Ontem nós falamos de um salmo sobre confiança, né? Sobre vencer os medos. Lembra? Quem ainda não assistiu a live de ontem, nós fizemos a árvore dos medos. A árvore que mostra o quanto a gente teme tantas coisas na vida, mas que a gente deve confiar no Senhor para colocar luz aos nossos medos, para que a gente vença em amor, porque o amor lança fora todo medo. Nós aprendemos ontem. Mas hoje o Senhor fala, bem-aventurado através desse salmo, né? O salmista está falando feliz, muito feliz, extremamente feliz, bem-aventurado é o homem que em ti põe a sua confiança. E ele encerra esse salmo dizendo
que o Senhor é aquele que a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiaremos no nome do Senhor. Né? O salmista, num dado momento em que ele estava na guerra, ele olhou os carros, os cavalos dos seus adversários, todo o poder, né, de guerra que o seu adversário tinha. E ele falou assim, uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós que estamos sem cavalo e sem escudo, né, nós confiamos no Senhor nosso Deus. Que nessa manhã você possa confiar no teu Deus. Confiar naquele que te separou, que te ungiu, que proporcionou essa manhã tão gostosa com café com Yahvé, para te falar que Ele é digno de confiança, Ele é digno de adoração. E bom eu estar no Santo dos Santos, bom eu estar na presença do Senhor. Experimente hoje entrar no teu quarto, fechar a tua porta, colocar um louvor, colocar uma música em que Deus vai falar ao teu coração e entre no Santo dos Santos, entre na presença do Senhor, deixe o Espírito Santo conduzir a sua oração, a sua petição. Sinta-se como o pardal e andorinha que encontrou casa para si. E você vai encontrar os altares do Senhor. Você vai encontrar um lugar em que Deus vai se fazer presente, onde Deus vai se manifestar para você, conduzindo você, tirando você de um deserto, levando você como num vale de Baca, né? Mostrando para você que as suas lágrimas estão sendo colhidas, estão sendo ouvidas, as suas preces estão sendo ouvidas. O Senhor vai te conduzir a uma vida abundante e mais feliz. Deus abençoe nessa manhã. Nós estamos encerrando essa live. Compartilhe, né? Mostre para seus amigos, para seus vizinhos, para pessoas que merecem ouvir um pouquinho da graça de Deus, que precisam ter comunhão com Deus, que precisam exercitar essa prática, porque a constância nos leva a um aperfeiçoamento, a um hábito, né? Denise está aí, ó, já está criando um hábito de meditação. Ela está sendo alimentada todos os dias, Jane, né? E nós convidamos você, Viver Luso, nós convidamos você, Márcia, a estar conosco, né? Você que está entrando na live mais tarde, que eu ainda não tive a oportunidade de vê-lo, vem de manhã também, entra de manhã, para que a gente possa interagir, coloque perguntas, coloque seus comentários para que a gente participe dessa live, porque Deus deseja falar ao nosso coração. E vamos compartilhar. Nós já estamos no YouTube, nós já estamos no Facebook e nós já estamos ampliando essa comunicação para que mais pessoas possam interagir, né, nesse café com Yahvé, aprender a ter uma intimidade, uma comunhão. E nós estamos aprendendo juntos, né? Nós não estamos aqui para ensinar, nós estamos aqui para compartilhar dessa graça e dessa maravilha que é estar com intimidade com Yahvé. Busque uma intimidade. Deus abençoe a sua vida e que Deus possa estar levando a gente para esse lugar, Santo dos Santos, esse lugar de adoração. Eu estou saindo daqui cheia da presença de Deus, né? Sentindo a presença de Deus, porque Ele está nesse lugar, Ele está entre nós. Em nome de Jesus, seja abençoado, um dia lindo, que o sol da justiça brilhe sobre a sua vida como está brilhando nesse dia sobre as nossas vidas. Um beijo, fica com Deus, um beijo para todos.